Luis Suárez foi confirmado como o novo reforço do Grêmio e é, sem dúvida, um dos maiores reforços que clubes brasileiros já contrataram na história. Hoje, então, para aproveitar esse hype do momento, o Nonsense Football vai te trazer os primeiros gols de Suárez com a camisa de cada clube que ele passou depois da vinheta. Se você caiu aqui por acidente, eu sou Matheus Schenck, esse é o Nonsense Football. Você é muito bem-vindo, estamos aqui quase todos os dias contando histórias do futebol alternativo pelo Brasil e pelo mundo. Então, seja bem-vindo e só temos um pedido. Inscreva-se no canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Dito isso, bora lá. Antes mesmo de ser chamado para integrar o elenco profissional do Nacional de Montevidéu, Luisito Suárez esteve no Brasil fazendo gol no interior por aqui. Pois é, uma história pouco conhecida. Era setembro de 2004 quando o Nacional usou um time cheio de garotos da base num amistoso contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas. Valia a entrega das faixas do título da divisão de acesso gaúcha para o Chavante. Suárez, de 17 anos, fez o único gol dos uruguaios numa derrota por 3-1. Era mais um menino entre tantos que vieram no time nacional, né? Ainda bem que era naquela época, porque nessa época seria muito difícil marcá-lo. Aquele foi o primeiro gol do jovem Luis Suárez com o time de cima do Nacional. Logo depois ele acabou sendo integrado de forma oficial, de forma prática, ao time de cima. E quase um ano depois, em setembro de 2005, saiu o primeiro gol dele oficial com a camisa do Nacional. Luisito, então com 18 anos, já vinha aparecendo alguns minutos no time principal. Já tinha até estreado na última rodada da fase de grupos da Libertadores. E em setembro de 2005, contra o Paysandu, o centroavante marcou na fácil vitória do Bolso por 5-0. Ele só seria titular no time de Martín Lasarte em outubro de 2005. A partir daí, o jovem atacante deslanchou no futebol uruguaio. Naquela temporada, ele fez 35 jogos, 12 gols e terminou com uma média de um gol a cada 181 minutos. Esse desempenho rendeu uma transferência para o futebol europeu. A jornada de Luis Suárez no velho continente começaria no pequeno Groningen da Holanda. Em julho de 2006, essa transferência rendeu mais ou menos 800 mil euros para a equipe do Nacional. No modesto time holandês, Suárez marcou pela primeira vez em seu segundo jogo. E já foi jogo europeu, viu? De novo, no mês de setembro. Pois é, em setembro de 2004, o primeiro gol no time profissional. Em setembro de 2005, o primeiro gol oficial em partidas valendo 3 pontos. E em setembro de 2006, o primeiro gol na Europa. O gol foi o terceiro do Groningen numa derrota de 4-3 para o Partizan, na Sérvia, pela Copa da UEFA, precursora da atual Liga Europa. Suárez não era titular e começou no banco de reservas. Na real, era só o segundo jogo oficial dele na equipe. No mês seguinte, ele já era titular ao lado do norueguês Erik Nevland e começou a brilhar no Groningen. Num jogo contra o Vitesse, o placar chegou a estar 3-1 pros visitantes. O time local descontou e Suárez empatou tudo a 3 minutos do fim do tempo regulamentar. Já era bom demais, mas ficou ainda melhor para o Groningen. Aos 49, Suárez recebeu na área, cortou a marcação e bateu de canhota. Um golaço do camisa 9, 4-3. Não é exagero dizer que a idolatria dele começou exatamente ali. Foram 10 gols em 29 jogos na Eredivisie, incluindo um contra o gigante Ajax. Justamente o Ajax conseguiu contratar Suárez em agosto de 2007, num total de 7,5 milhões de euros. Um cara com fara de gol, jogando no time que dividia com o PSV o posto de maior força da Holanda. Só podia dar certo. A estreia de Suárez na Liga Holandesa de 2008 foi um sucesso. O uruguaio marcou só um, mas participou de outros na goleada de 8-1 sobre o De Graafschap. A primeira temporada do Luis Suárez no Ajax terminou com um vice-campeonato nacional, mas com um alto número de gols, 17. No fim das contas, foram 4 temporadas com a camisa dos Ajaxiens e 81 gols marcados. É o segundo maior registro de gols dele em um único clube, perdendo apenas para a época dele no Barcelona. Em fevereiro de 2012, Suárez estreou no Liverpool com gol, fechando a conta nos 2-0 sobre o Stoke City. Em julho de 2014, Luisito foi para o Barcelona, onde teve de esperar para estrear devido à suspensão pela mordida contra o italiano Chiellini na Copa. O primeiro gol viria apenas em novembro, numa goleada em cima do Apoel, em Nicósia, pela Champions. Em 2020, o atacante mudou de cidade na Espanha. Foi para Madrid defender o Atlético e estreou marcando 2 gols e dando uma assistência no 6-1 sobre o Granada. E adivinhe só, em que mês? Isso aí, setembro. Suárez ajudou o Atlético a ganhar a La Liga em 2021 e depois resolveu voltar para o clube formador. Ele estava de volta à América do Sul. O primeiro gol não demorou. No segundo jogo dele pelo Nacional, após o retorno, marcou de cabeça nos 3-0 em cima do Rentistas.
Foram 8 gols e 3 assistências em 14 partidas na Liga Uruguaia, ajudando o Bolso a ser campeão. Bom, nós já vimos aqui um apanhado de gols do Luis Soares com seus clubes. Mas e na seleção uruguaia? A primeira aparição internacional do atacante foi no Mundial Sub-20 de 2007, em que ele e um certo Cavani apareceram em campo pela Celeste. Inclusive, ambos marcaram contra a Espanha na estreia dos uruguaios. O gol de Soares foi um espetáculo de fora da área, inclusive. A Celeste vacilou e deixou a Roja empatar. O jovem ainda fez o segundo dele no Mundial contra os Estados Unidos, nas oitavas de final, mas o time levou a virada e acabou eliminado. Meses depois, o primeiro gol de Luisito na seleção em jogos oficiais profissionais rolou nas eliminatórias da Copa do Mundo. Era outubro de 2007 e o atacante abriu a conta no 5-0 em cima da Bolívia. No total, ele fez 137 jogos e 68 gols. E você, o que acha que vai acontecer agora com o Luis Soares no Grêmio? Será que ele vai ter sucesso? Será que vai se dar bem no futebol brasileiro? Deixa embaixo o seu comentário. Aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu volto na próxima. Tchau, tchau!